Vamos voltar por aqui então, continuando com o nosso rito. Bom, depois do oferecimento da defesa preliminar, vamos ter a nossa análise de rejeição ou recebimento da ação. Então, vamos insistir aqui, nós temos nesse procedimento uma possibilidade de contraditório por parte do acusado da infração antes mesmo do recebimento dessa acusação. Tá? Aqui, cabe inclusive eu ratificar. Essa defesa preliminar é a grande peculiaridade do procedimento. Tá? Nós vamos examinar e vamos ver. Lembram que no início eu disse assim, o procedimento ele é menos importante, seus institutos foram relativizados. É porque na prática essa defesa preliminar é dispensada em vários momentos. Certo? Inclusive, é bom também dizer, eu acho que no bloco anterior não ficou dito, então mas não vamos correr riscos aqui. O Código de Processo Penal fala que essa defesa preliminar ela vai poder ser instruída com as justificações, com elementos que vão auxiliar na contraposição à tese de acusação e ponto. Lembra? Não fala mais nada. Porque, de fato, a grande questão da defesa preliminar é buscar essa rejeição. Então, por exemplo, quando eu falei das testemunhas, não há previsão de testemunha para defesa preliminar. Não há. Tá? Então, deixar claro isso. E vocês verão que essa defesa preliminar aqui, ela não retira a existência da resposta à acusação. Eu vou fazer uma linha do tempo novamente para vocês, e em tese, esse procedimento comporta a defesa preliminar e depois, se a acusação for recebida, comporta também a resposta à acusação. Tá? Mas, de novo, insisto, estou dando esses contextos, mas a matéria do rito não vem sendo cobrada em contexto. Tá? Bora lá. O indivíduo, o funcionário público, vai focar na sua defesa preliminar, havendo razões pela rejeição desta acusação. As regras de rejeição da acusação estão sempre lá no 395 do CPP, né? Quando a acusação for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação e quando faltar justa causa para esse exercício da ação penal. Eu trouxe aqui, novamente para vocês, lá na primeira fase do rito do júri, eu trago também quais são as causas de rejeição. Aqui, só para inserirmos no contexto. Tá? Então, a denúncia manifestamente inepta é aquela que não obedece os nossos critérios de elaboração de uma acusação previstos lá no artigo 41, certo? Que dizem respeito à exposição do fato criminoso, com todos os seus detalhes, as possibilidades de se identificar quem é esse acusado, qualificação dele, classificação do crime, endereçamento correto. Então, alguns autores, inclusive, chamam esta possibilidade de rejeição de inépcia formal. Tá? A segunda possibilidade aqui de rejeição é a falta de pressuposto ou condição da ação. Então, nós vamos ter a peça errada, a competência errada, não era aquele juiz competente, eventualmente não era aquela justiça competente, perfeito. Dentro das condições, nós vamos falar sobre a legitimidade aqui para estar na causa, a possibilidade jurídica do pedido, o que para nós, no crime, é um tanto quanto simples, deve haver uma
a tipificação, a conduta tem que estar prevista, nós obedecemos sempre, né, o princípio da taxatividade da lei penal, não se pode, né, fazer analogias na interpretação criminal, sabemos disso. E por fim, a próxima e última possibilidade de rejeição, claro, é a inexistência, é a falta de um lastro probatório mínimo, né? Evidente. No lastro probatório mínimo aqui, nós vamos ter a materialidade mais os indícios. Esses indícios aqui ficaram terríveis, né? Vamos apagar aqui, vamos escrever direitinho. Vamos lá. Indícios de autoria. O que alguns autores vão chamar esta possibilidade de inépcia material. Perfeito? Buenas. Bom, não havia nenhuma das causas de rejeição. Logo, o que nós teremos? O recebimento. E aí nós vamos ter o recebimento da acusação. Esse recebimento da acusação, ele faz nascer o processo penal. E olhem só o que o procedimento nos reserva. Depois do recebimento, nós vamos ter a citação e vamos ter prazo para a resposta à acusação. O procedimento se refere à continuidade dele a partir das regras dos demais procedimentos. Substancialmente aqui, do procedimento comum ordinário. Então, o que nós teríamos em passo a passo no procedimento? Vamos apagar aqui e vamos fazer, né, vamos botar aqui, ó. Tentar fazer uma linha longa para espaçar aqui as escritas e ficarem mais compreensíveis para vocês. Oferecimento da acusação. Beleza. Notificação preliminar. Beleza. Prazo de 15 dias. E aí o que a gente vai ter aqui? Defesa preliminar. Beleza. Depois a gente vai ter o quê? Manifestação judicial. Essa manifestação judicial pode ser pela rejeição ou, claro, pelo recebimento dessa acusação. E aí, deixa eu pegar uma outra cor aqui. E aí, o procedimento vai continuar na mesma ordem do procedimento comum ordinário. Então, a gente vai ter aqui a citação sempre clássica, né? A ideia central, o objetivo central é sempre a citação pessoal, certo? Por mandado, por precatória, por rogatória, ou poderemos ter a citação ficta por edital, local incerto e não sabido, né? Quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, e também a por hora certa, quando o réu se oculta para não ser encontrado. Depois, nós temos a resposta à acusação. Acusão não dá, né? Não vai ficar legal. Vamos até apagar esse C aqui que está mal feito. A resposta à acusação. E depois seguimos com aquela continuidade do procedimento comum ordinário. Manifestação judicial, audiência e por aí afora. Pessoal, de novo insisto, nas questões sobre o procedimento dos funcionários públicos, essa
parte, esses detalhes dessa citação, detalhes dessa resposta, detalhes desta manifestação, dessa audiência, não são cobrados. Assim, ó, na pior das hipóteses, a prova poderá questionar como é que ele continua apenas querendo cobrar se continua de acordo com regras específicas ou com regras dos demais procedimentos. Só. Então, o que vocês precisam saber de fato específico em relação ao procedimento está aqui. Notificação preliminar, o seu prazo, muitas questões cobrando esse prazo. Eu acho que eu coloquei só uma, mas só para não ficar repetindo, tá? A defesa preliminar e os entendimentos que eu vou falar para vocês agora. É isso que as questões cobram. É isso. Então eu não preciso ficar preocupando com o resto. De novo, a minha ideia de falar o contexto é só para não deixar vocês voando, tá? Quando a gente for resolver as questões no próximo bloco, eu dou de novo, né, uma ênfase nesses aspectos, tá? Bom, já tinha mencionado a vocês, mas agora vamos especificar. O rito, ele só é aplicável ao crime praticado no exercício das funções, certo? Que esteja relacionado às funções, mas vai além. Além disso, para eu poder aplicar as regras do rito, o funcionário público, no momento do recebimento da acusação, então, neste momento aqui, ele precisa ostentar ainda a condição de funcionário público. Tá, mas por que ele não seria mais funcionário público? Ora, ele pode ter sido excluído dos quadros depois de um procedimento disciplinar, ele pode ter se exonerado, então pode não ostentar. Ostentando, beleza, ele faz jus ao rito, tá? Qual é o funcionário público que, eventualmente, tendo esses requisitos, não fará jus ao rito? Aquele que tem prerrogativa de função, foro privilegiado, a prerrogativa de ser julgados por tribunais. Então, se ele tiver a prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ, STF, aí eu aplico, claro, o procedimento da Lei 8038 de 90, que é a lei que traz o rito dos crimes que se processam nos tribunais, tá? Então, esse funcionário público especificamente não vai ter direito às peculiaridades desse rito. O que mais que eu tenho de observações aqui? O coautor e o partícipe. Pulei ali de propósito, tá? O coautor e o partícipe. O coautor e o partícipe, se forem particulares, não têm direito à defesa preliminar. Logo, eles não têm direito às peculiaridades do rito. Então, eles vão ser processados e julgados de acordo com as regras gerais do procedimento específico, dependendo da pena do crime que eles cometeram. Procedimento comum ordinário, sumário ou sumaríssimo. Aí vai depender. Aliás, falando de procedimento comum sumaríssimo, bem importante. Quando nós estivermos falando de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, nós podemos ter a aplicação das regras do GCRIM, da Lei 9099 de 95. Para isso, basta que o crime em questão esteja entre as regras das infrações de menor potencial ofensivo. Quais sejam? Contravenções, não é o caso, e crimes com pena máxima de até 2 anos. Beleza? Bom,
Mas tem mais observações. Agora a gente chega, inclusive, nas observações que vão e foram responsáveis por descaracterizar o procedimento. Vamos lá. Buenas. Primeiro, havendo concurso de crime funcional e não funcional, o funcionário público praticou um crime funcional existente ali presente entre o 312 e o 326 do Código Penal e, em conjunto, outro não funcional. Pronto, já não vamos aplicar a defesa preliminar. Já morreu, já era. Perdeu-se. Mas vai piorar. E aí nós temos uma súmula antiga já do STJ. Tá? É desnecessária a resposta preliminar quando eu tenho uma ação penal instruída por inquérito. Como assim? Vejam, o 514 do CPP, ele traz a regra da defesa preliminar. Se ele traz a regra da defesa preliminar, ele traz a regra da notificação, ele traz aquelas nossas peculiaridades, certo? Mas, se houve um inquérito policial, se a ação penal está fundada no inquérito policial, não há necessidade de o magistrado fazer a notificação preliminar para o oferecimento da defesa preliminar. Não. Tá, Brandão, e aí como é que fica o rito? O rito fica assim, normal. Fica segundo as regras do procedimento comum ordinário, ou, claro, dependendo da pena, né? Dependendo da pena do crime em questão, regras do procedimento comum sumário ou sumaríssimo. Isso quer dizer que a gente vai ter o oferecimento da acusação, a análise de recebimento ou rejeição e depois a citação. Segue assim. De novo, as provas não perguntam como é que vai ficar o rito. O que as provas vão perguntar é se a ação penal for instruída por inquérito, se é desnecessária a resposta. É isso que elas vão perguntar. Elas vão perguntar bastante sobre a súmula 330. As provas vão perguntar se, havendo concurso entre crime funcional e não funcional, se nós aplicamos ou não a defesa preliminar. Vocês já sabem que não se aplica. Bom, mas para ir além da súmula, e diminuir ainda mais o alcance desse procedimento, vem o STJ e o STF dizendo que a falta de notificação para a defesa preliminar é nulidade relativa. Então, olha só. Vamos esquematizar esse negócio. Regra do procedimento. Existência da defesa preliminar, que deve ser, claro, precedida pela notificação. Tá. Se houve um inquérito policial antes da ação, não precisa. Bom, vocês certamente fazem ideia que a imensa maioria das ações penais é instruída por inquérito policial. Então isso aqui já esvaziou totalmente. Mas vai além. Vamos imaginar que a ação penal não tenha sido precedida, né, por um inquérito. Aí então precisa da notificação. Precisa. Mas o STF e o STJ dizem assim, tá, mas se não houver, se o magistrado analisar já o recebimento e mandar citar o acusado, é nulidade relativa. Ou seja, o acusado vai ter que comprovar que houve um prejuízo para ele ante a ausência da defesa preliminar para conseguir uma nulidade. Certo? Vejam, o entendimento da súmula é cobrado direto. Esse entendimento aqui, não. Ele é cobrado muito pouco.
tá? Assim, eu não apostaria, inclusive, que ele fosse cobrado na prova de vocês. Mas tá aí. É uma possibilidade. Pessoal, foi-se. Se acabou. Já era. Essas foram as regras do procedimento. O que eu vou trazer aqui para vocês agora são 4 questões que vão nos dar uma ideia sobre a matéria, como ela é cobrada, certo? A gente faz um intervalo, depois do intervalo nós terminamos a aula falando sobre as questões. Até mais.